Olá, queridos amigos, amigas, que sempre me acompanham nessas palavras, porque amam a palavra de Deus, né? E não apenas ame e queira escutar, mas coloque em prática, porque a palavra de Deus é vida para nós, é bússola para nós encontrarmos o verdadeiro caminho. E eu quero hoje trazer uma palavra para vocês sobre o sofrimento. O sofrimento é algo comum ao mundo e a todas as pessoas, e quem está assistindo Gênesis sabe que isso começou desde o início mesmo do mundo, quando pelo pecado de Adão e Eva, pela desobediência deles, a gente vê que entra o sofrimento, né? Entra a maldade, entra a ignorância, entra a revolta, entra as brigas, entra a inveja, o homicídio, e hoje, até hoje, perdura no mundo inteiro essa questão em função dessa desobediência a Deus, esse pecado todo perdura até o dia de hoje, né? Mas nós temos que entender que o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então nós estamos vivendo, além do sofrimento que vem acontecendo a vida inteira, nós estamos vivendo um momento de um sofrimento muito grande através dessa pandemia. Ele está afetando e trazendo angústia para muitas áreas, da saúde, de finanças, pessoas que já perderam seus entes queridos, pessoas que estão com a saúde abalada por conta dessa pandemia, muitos que perderam emprego, outros que reduziram seu ganha-pão, sua economia, muitos, não sei se vocês ouviram nos jornais, mas muitos estão sendo expulsos da casa, né, desalojados dos seus ambientes, porque não podiam pagar aluguéis, então estão indo para a rua ou para abrigo com a família, com a mulher, com os filhos, e isso é muito triste. E eu quero dizer para vocês que o inimigo de nossas almas, chamado Satanás, está envolvido nisso, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E a intenção dele é nos abalar e nos fazer desistir de tudo, inclusive da fé. E é como se nós estivéssemos passando pelo deserto, com aquele calor assolador de dia e de noite um frio intenso, tempestades de areia, e a pessoa no deserto olha para um lado, olha para o outro e não enxerga nada. E isso abala, isso é terrível, conviver com essa dificuldade, com esse medo, com essa angústia, é muito difícil. Então, o Satanás tenta nos abalar, nos fazer desistir de tudo. Mas vocês podem ficar certos, querida, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele permite. O inimigo não faz nada sem que Deus permita. E Deus permite, porque quando ele nos leva ao deserto, a Bíblia diz que ele até nos atrai ao deserto. É porque é o momento e o lugar mais propício, onde nós dispomos o nosso coração para ouvi-lo. E eu quero deixar aqui um versículo, Oséias 2,14, depois vocês confiram, e Deuteronômio, se não me engano é 8,2, que mostra que o próprio Deus permite que a gente vá ao deserto, até nos atrai, porque ali a gente vai ouvir ele falar, a gente amolece o coração para ouvir o Senhor falar. É o momento que nós passamos com maior sensibilidade. E muitas das vezes, querido, nós achamos que não estamos precisando de nada, que estamos muito bem, obrigado. Mas é Deus que conhece o nosso coração, é que sabe como nós estamos, como Ele nos quer, o que nós precisamos para estarmos prontos para o dia que Ele nos chamar para estar com Ele. E aqui eu quero citar, nessa palavra, dois personagens bíblicos, Paulo e Jó, mas eu vou até me ater um pouco mais em Jó. Esses dois, o Jó do Velho Testamento, Paulo do Novo Testamento, eles foram e são, até hoje para nós, exemplo de sofrimento e do propósito de Deus. Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu bens, a Bíblia cita, vocês deviam ler o livro de Jó, é muito importante para nós aprendermos o comportamento nosso no sofrimento. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde física, emocional, e ele entrou em desespero.
A Bíblia diz nos primeiros capítulos de Jó, quando fala da saúde que ele perdeu, que ele tinha febres altíssimas, tumores malignos, fraqueza muito intensa, emagreceu a ponto da pele ficar como que em cima dos ossos, ele tinha alucinações, ele tinha delírio e ele entra em desespero. Foi um sofrimento progressivo e Jó entra em desespero, o que é natural para qualquer pessoa que passa por uma situação dessa, como Jó passou. E eu quero dizer para vocês, querido, que existia uma explicação, mas Jó não sabia. E a primeira lição que nós vamos tirar daí é que para tudo tem uma explicação, mas nem sempre Deus pode nos revelar. Eu creio que na maioria das vezes Deus não explica, Deus não nos revela, para que não venha prejudicar o propósito dele em nosso benefício. A explicação, muitas das vezes, se Deus desse, não daria lugar para a fé, não teria lugar para a fé, e tudo depende disso. Agora preste atenção, o pecado de Jó era um orgulho. Repara que ele diz que ele era íntegro e reto. O próprio Deus, quando Satanás questionou ele, dizendo que Jó era um homem assim, íntegro e reto, porque Deus abençoava, dava tudo o que ele queria. E Deus permitiu Jó entrar à prova. E o Jó dizia que ele era íntegro, que ele era reto. E ele era, temente a Deus. Ele procurava se afastar do mal, mas nem por isso Deus deixou de permitir o sofrimento na vida dele. Então o pecado dele era o orgulho, não eram as más ações, mas era o seu eu. Jó, nós vamos ver a partir do verso 29 os eus de Jó. Eu era íntegro, eu era reto, eu era justo, eu temia Deus, eu acudia os pobres, eu chorava junto com os necessitados, eu me assentava nas praças e eu era respeitado, me davam o primeiro lugar. As minhas palavras eram vidas como se fosse um orvalho, os meus conselhos todos queriam. Então repara, o Jó, eu sou, eu fui, eu era, eu sou isso, eu sou aquilo, as minhas palavras, os meus conselhos. Jó temia Deus, mas estava trazendo toda a glória para ele. Para ele era perfeito ao nível dele. Ele estava atrelado a uma teologia retributiva. Eu acho que isso que deu origem ao que hoje fala, teologia da prosperidade, que eu não concordo. Mas isso é para outro assunto. Então, ele estava atrelado a isso, a uma teologia retributiva. Eu fiz, eu mereço. Eu sou assim, Deus tem que ser assim para mim. E não é assim. Não é assim que se trata com Deus, não é assim que se enxerga Deus com a sua soberania. Ele chegou ao ponto de dizer, no meu ninho esperarei. Vocês, se forem ler o livro de Jó, vocês vão encontrar isso. No meu ninho esperarei, tipo assim, eu fiz tudo, eu sou rico, tenho meus filhos, minha família, eu tenho tudo o que eu queria ter e agora eu vou ficar até morrer nessa situação. No meu ninho esperarei, quer dizer, morrerei. E aí Deus veio e destruiu o ninho de Jó. Queridos, quantos de nós já tivemos nossos ninhos destruídos? Quantos de nós fizemos ideais, sonhos, planos, projetos e dizendo, eu vou fazer isso, eu vou conseguir aquilo. Se não estiver de acordo com os planos de Deus. E se pelo meio disso tiver prepotência, arrogância e orgulho, Deus pode destruir esse ninho. Nem sempre quer dizer que é por arrogância, por orgulho. Muitas das vezes não se sabe, muitas das vezes passamos por isso e não vamos nem saber. Mas Deus tem o controle de todas as coisas e sabe o porquê de todas as coisas. Então, queridos, muitos de nós, quantos já tiveram seus ninhos destruídos por Deus? Mas entenda o seguinte, Deus nos ama. Deus me ama, Deus te ama. E tudo que Ele faz que possa parecer ruim no presente para nós, nunca é para se comparar ao peso eterno de glória que nos está revelado. Porque aqui na terra nós somos peregrinos, mas um dia vamos viver na eternidade
com o Senhor. Então sempre ore, como eu tenho recomendado, sempre ore, querido, pedindo como o rei Davi pedia: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e me conduz pelo caminho eterno. Me ajuda a reconhecer o que é que eu estou errado e me ajuda a corrigir. Na realidade é isso. Então Jó entra em desespero porque ele queria uma explicação, ele queria saber por que eu estou passando por isso, o que foi que eu fiz, qual a explicação, mas Deus não estava dando a explicação que ele queria. Aí ele entra naquela fase de revolta, que é muito normal todos nós, quando passamos por um sofrimento grande, entrarmos nessa fase de revolta. Ele queria uma explicação, mas Deus não dava. Então ele começa a acusar Deus. A revolta foi tão grande que ele começa a se indispor com Deus. Senhor, tu não és justo, tu és perverso, tu me jogaste na lama, os perversos prosperam e eu estou aqui nessa situação. Será que vale a pena orar? Será que vale a pena te servir? Eu esperava o bem, me sobreveio o mal. Olha como Jó sempre fazendo algo na espera de algo, um favor na espera de uma recompensa. E ele chega a uma fase de tanto desespero que ele faz o maior absurdo. Ele diz: eu queria te encontrar num tribunal para poder falar contigo. E ele estabelece uma causa jurídica. Ele diz: olha, eu vou num tribunal contigo e eu já vou com a minha defesa assinada. Eu vou te perguntar por que de tudo isso e tu vai me responder. Jó estava desesperado com o silêncio de Deus. E quantas vezes, querido, nós não nos desesperamos com o silêncio de Deus quando nós queremos saber o porquê que determinado sofrimento não acaba. E aí, aquele que disse no início: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, porque quando vieram comunicar que ele tinha perdido tudo, roubaram os gados dele, destruíram as fazendas, os filhos morreram, ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aquele que no início disse isso, agora acusa Deus de cruel. Aí nós podemos ver a fragilidade do ser humano, não reconhecendo a soberania e a grandeza de Deus, e queremos nos fazer como Deus e bater face a face com o Senhor. Mas mesmo que ele tivesse totalmente aborrecido com Deus, indignado, ele não se afastava de Deus. E em Jó, eu creio que é no 11, 25, ele disse: ainda que me mate, nele esperarei, porque sei que o meu Redentor vive, e um dia se levantará e virá em meu favor. Então vocês procurem ver depois, Jó, eu creio que é Jó, depois eu confirmo, mas eu creio que é isso que é. Eu sei que é o livro de Jó, e eu creio que é Jó 11, 25. 11, 25, Aí Deus então quebra o silêncio, não porque Jó pediu, mas porque Deus viu que Jó já tinha chegado ao auge do sofrimento dele. Então Deus, quebrando o silêncio, ele se aproxima, diz que vem uma voz como que de um redemoinho e fala com Jó: quem é esse que escurece meus desígnios com palavras sem conhecimento? Eu vou perguntar e tu vai responder, Jó. E Deus começa a perguntar: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Tu entraste porventura no manancial dos mares? Tu foste no mais fundo do abismo? Tu sabes de onde o vento vem e até onde o vento vai? Tu por acaso que deste a força ao cavalo? Foi pelo teu mandar que a águia fez seu ninho no mais alto lugar? Anularás porventura os meus desígnios? Querido, cada pergunta de Deus era um pasmo de Jó. Era um pasmo reverente de Jó. Jó se calou. Jó botou a mão na boca. A Bíblia diz que ele botou a mão na boca. Ele não tinha condições de responder nada. E ele começa a reconhecer seus erros e diz: sou indigno, que te responderia eu? E vocês podem procurar em Jó 4, 4. E arrependimento começa na vida de Jó.
Jó naquele momento começa a aprender sua lição e começa a ver Deus e a ele próprio de outra forma. Jó, queridos, era um homem íntegro. O próprio Deus confirmou isso para Satanás, que ele era um homem íntegro. Mas de maneira progressiva, Jó foi despojado de tudo aquilo que tinha e vai se pôr diante do Criador com a alma conscientemente nua. No início, Jó dizia, sou íntegro, sou reto. Agora, nessa situação, Jó diz, sou indigno. Realmente falei do que eu não entendia, do que eu não tinha conhecimento. Jó chegou ao alvo do seu tratamento no auge do sofrimento. Então não se escandalize quando você estiver sofrendo por algum motivo, porque é nesse momento do auge do teu sofrimento que Deus vem e te resgata daquela situação de angústia. E também, querido, se não te resgatar, Ele te transforma de tal maneira que você passa a ser como pedra preciosa para Ele e garante tua vida ao lado do Senhor, porque essa é a igreja que Ele vem buscar. Uma igreja brilhante, pura, imaculada, sem mancha e sem ruga. Todo o conhecimento de Jó se rompeu naquele momento. As queixas já não haviam sentido. E Jó reconhece a grande soberania de Deus. E Paulo, vamos falar um pouquinho de Paulo. Paulo era aquele homem que se dizia, sou cidadão romano, eu sou fariseu, fui ensinado pelo melhor mestre de Israel, Gamaliel, então eu sou o cara. E está tudo errado esses cristãos que andam seguindo esse homem que se diz Cristo. E Paulo começa a arquitetar planos e perseguir cristãos e prender cristãos e matar cristãos. E um dia ele indo para Damasco, na estrada, ele tem um encontro com o Senhor. Uma grande luz aparece e Paulo cai no chão, prostrado, Paulo cai e já não enxerga mais nada e ouviu aquela voz, Paulo, por que me persegues? Era Jesus falando com ele. E Paulo levanta dali sem enxergar nada. E aquela arrogância de Paulo começa a ser quebrada naquele momento, quando Jesus diz que ele vai chegar em Damasco, que ele vai encontrar um homem humilde que vai orar por ele para que a visão dele volte. Mas ele ficou por 3 dias com uma espécie de cegueira. E Paulo diz que ele começou a ser esbofeteado por Satanás. Não era literalmente Satanás, mas era um homem usado por Satanás. E ele mesmo declarou para que acabasse a minha arrogância. E ele foi preso várias vezes, foi açoitado, foi maltratado. Agora veja, no início ele dizia, eu sou o cara, eu vou exterminar com esses cristãos que estão totalmente errados. Vou acabar com eles. Depois, a gente vê uma frase belíssima de Paulo em Romanos 8:18. E Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo passa de perseguidor para perseguido. Ele reconhece seu erro, querido. Ele passa a reconhecer seu erro e passa a se arrepender, como foi também o caso de Jó. Então ele diz, e vocês podem anotar aí, 2 Coríntios 12:9, ele diz que quando ele pediu, Senhor, tira esse espinho da minha carne, que a Bíblia não relata que espinho era esse, mas alguma coisa muito ruim, muito desagradável no seu corpo, que lhe incomodava, e quando ele pediu que Deus tirasse aquele espinho da carne dele, era como um espinho que lhe incomodava sobremaneira, Deus diz para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fique com essa frase. Muitas das vezes nós temos que entender que a graça do Senhor nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa quando nós estamos fracos. E Paulo disse, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, querido, vejam também Romanos 8:18, que vocês vão ver tudo isso. Esses 2 homens se quebrantaram diante de Deus, passaram a entender
que as aflições desse mundo não são para comparar com o que está preparado na glória. Aprender a viver pela fé, porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Eu quero dizer para vocês que essa palavra eu dividi em duas partes. Aqui eu quis dar o exemplo desses dois homens e mostrar muito dos nossos exemplos, de acordo com o que eles passaram. Mas na próxima semana eu vou completar, encerrar essa palavra, mostrando qual o trabalho transformador de Deus em nossa vida através do sofrimento. Qual o objetivo de Deus em permitir que o justo sofra. Quando é uma pessoa má, a gente diz, é por castigo. Mas o justo, muitas pessoas que a gente diz, são boas aos nossos olhos, são perfeitas. Qual o objetivo de Deus em deixar essas pessoas sofrerem? Qual deve ser a nossa reação ao sofrimento? Então não perca, querido. Semana que vem eu vou completar esse estudo e você vai aprender muito a respeito, não só para você, se estiver sofrendo, mas para ajudar aos outros, ajudar teus amigos, teus irmãos, teus parentes, teus vizinhos e a quantos Deus colocar diante de ti. Então, compartilhem esse estudo. Falem desse estudo, isso é importante. Nós estamos vivendo um momento de muito sofrimento em várias áreas. E nós precisamos ouvir, conhecer, isso é acalento para a nossa alma. É refrigério para a nossa alma. Então não fique só para você, compartilhe esse estudo, fale desse estudo, peça que escute esse estudo e que escute o próximo semana que vem. E não deixe de escutar, eu vou dias antes começar a colocar tal dia, eu vou completar o estudo sobre o porquê do sofrimento do justo. Então, querido, continue comigo. Vamos continuar juntos a aprender o que tanto Deus tem a nos ensinar e que a graça dele seja abundante na vida de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a luz dele sobre você, que Deus te dê sempre a paz que cada um de nós precisa em nosso coração. Amém? Amém. Deus te abençoe e te aguardo na próxima semana.